Olá, Itapê, tudo bem? Pois é, chegou 2026, chegou o ano da eleição. Então a gente vai ter estadual, deputado, a gente vai ter federal, a gente vai ter governador, senador e presidente da República. O seu ponto de vista, nós aqui da Pitininga, de nossa pequena cidade, a gente quer dar luz e falar com os pré-candidatos à eleição de 2026. Estou começando com a Júlia Nunes, do PSD. Gostaria que você se sentisse bem aqui no meu estúdio. Bem-vinda. E a gente vai buscar conhecer um pouquinho mais do que a gente vê nas redes. Porque as redes sociais, elas falam muito, entre aspas, tecnicamente, falam muito dos projetos, dos eventos que os prés vão. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho mais com leveza sobre a pessoa, a mulher, a jovem adulta, Júlia Nunes. Bom dia, minha querida. Ai, tudo bem? Obrigada, Cris. Tudo bem, Celso? Júlia, imagine. Júlia, as pessoas quando conversam comigo sobre política e falam, você tem que perguntar tal coisa e tal, e algumas pessoas comentam que sabem muito pouco de você como pessoa. Não que tenha que ser uma revista de fofoca, essas coisas, mas assim, Júlia, falando da menina, do ser humano, da mulher, da jovem, como é que você era na escola? Cris, eu estou muito feliz e muito honrada de estar aqui. O seu ponto de vista tem uma grande influência também para muitas pessoas, porque você passa a sua análise política, o seu ponto de vista, literalmente, para as questões da cidade, mexendo com que as pessoas pensem, para que as pessoas reflitam, critiquem. Eu acho que também essa é a importância do jornalismo com responsabilidade, de fazer as pessoas pensarem criticamente, não aceitarem o que é posto nas redes sociais. Então, eu agradeço a oportunidade. E falando de mim, né, como pessoa, eu na escola eu sempre fui uma aluna mediana, sempre assim, me comportei relativamente bem. Você ficava na frente ou você era CDF? Não, eu ficava meio que do meio pro fundo, Mas sempre tive notas boas, nunca tive nenhum assim, problema na escola de comportamento, de nota, mas eu sempre fui uma pessoa mais questionadora. Eu tive pouquíssimas pessoas com deficiência estudando comigo, e as poucas pessoas que eu tive acesso na época, acho que por conta da minha irmã, de já ter uma vivência, ainda quando eu era criança, adolescente, eu já percebia na minha escola algumas exclusões. E aquilo me incomodava como criança e adolescente. Sem saber exatamente. Sem saber o nome, sem saber o porquê as pessoas faziam aquilo, por que sempre a minha colega ficava excluída. E aí eu sempre tentava, de alguma forma, né, sem saber o que eu estava muito fazendo, tentava incluir, tentava falar, ficava triste, eu ficava penalizada, e eu não sabia o que era isso. Mas ao longo do tempo eu fui crescendo, e aí o autismo da minha irmã ficou muito mais evidente, da minha irmã caçula. E assim, como você é mais velha que ela, né? Então você acompanhou, óbvio, desde sempre. Sim. E quando você era menina, como que você entendia isso? Ou não entendia? Eu não entendia. Na verdade, para mim, ela é minha irmã. Ela sempre foi minha irmã caçula. Então, eu tenho a Luísa, do meio, a Alice caçula. Quando ela nasceu, era nossa bebê, era nossa irmã. E a gente foi crescendo e a gente foi se adaptando ao comportamento dela, à vida dela, como ela é. Então, para mim, como irmã, eu não tive grandes surpresas, porque a gente sempre vai crescendo como a pessoa é. Diferente da minha mãe e do meu pai. Porque minha mãe e meu pai tinham 2 outras filhas, tinham 2 parâmetros de comportamento, de marco de desenvolvimento. E aí, para o meu pai e para minha mãe, quando veio o diagnóstico, realmente foi muito mais difícil para eles do que para mim e para a Luísa. Porque eu e a Luísa, a gente nunca questionou como a Alice por que ela faz isso. Você achava que era, assim, normal, assim, eu entendia muitas vezes que era mais difícil, que ela não falava, mas era o jeito dela. Eu não ficava questionando por que comigo,
por que assim, por que desse jeito? Porque eu não criei expectativas, minha irmã vai ser desse jeito, né? A gente não colocou ela numa caixa, assim como eu não coloquei a Luísa, e a Luísa não colocou, né, eu e a Alice. Então foi muito mais natural para mim e para a Luísa, e menos traumatizante o diagnóstico do que para o meu pai e para minha mãe. Porque a gente está falando de 31 anos atrás. Então, não se falava sobre autismo há 31 anos. De jeito nenhum. E quanto tempo foi entendido? 10? Quantos anos vocês conseguiram, conseguiram o diagnóstico? Porque a gente tem que lembrar que sua família tem uma certa condição financeira. Sim. E mesmo assim, isso foi muito difícil. Levou anos para ser diagnosticado. Quantos anos, como é que foi essa dinâmica até chegar? Alice só teve o diagnóstico com 7 anos de idade. Mas desde os 11 meses, a minha mãe percebeu que ela era um pouco diferente de desenvolvimento do que eu e minha outra irmã. E minha mãe, Alice tinha 11 meses, minha mãe começou a pesquisar. Começou a questionar o pediatra, começou em outros médicos. Não, mãe, é o tempo da criança. Ninguém falava disso. De hipótese alguma. Não, é coisa da sua cabeça. Ela é assim mesmo, cada criança tem seu jeito. E minha mãe sabia que não era, que algo não estava na sua normalidade do desenvolvimento. E aí, minha mãe e meu pai começaram a levar em médicos, com muito esforço, com muito sacrifício. Os dois tinham 3 filhas, eles tinham 33 anos, cada um ali, 35 anos. E aí, começaram a ir para Sorocaba, tentaram, não conseguiram. Tentaram ir para São Paulo e não conseguiam. Isso durou 7 anos. E aí, quando a Alice tinha 7 anos, e aí tudo estava mais evidente, porque aí não dava para disfarçar que ela tinha alguma coisa. Porque daí já era evidente que tinha algo. Só que não falavam o nome do que ela tinha. Não falavam o tratamento, não falavam se era com medicamento, não falavam a causa, não falavam. E aí, com 7 anos, veio o diagnóstico. Aí veio o nome. Mas ainda assim era uma baita. Era o transtorno global do desenvolvimento. E aí, transtorno global do desenvolvimento, autismo. Veio assim. E aí começou a batalha, porque em Itapetininga ninguém falava de autismo, não tinha profissional nenhum qualificado em autismo. Eu vou te perguntar, como é que as pessoas nessa época, é uma coisa que eu me pergunto, como é que a gente a sociedade tratava as pessoas, como é que a gente levava as pessoas, como é que nós enxergávamos? Na verdade, não enxergava, porque essas pessoas sempre foram escondidas. A gente é escondida? Sempre foram escondidas. Você estudou com alguém com autismo? Você estudou com alguém com deficiência intelectual grave? Não. Você teve acesso, convivência com pessoas deficientes? Porque elas eram escondidas, elas sempre existiram. O que mais se aproximou do meu conhecimento assim durante a vida toda foi síndrome de Down. Sim. E mesmo assim eu não me lembro de ter estudado com alguém com síndrome de Down. Porque era exatamente isso, as pessoas com deficiência, os autistas que não tinham nomes como retardado, sim, né, como debiloides. Quando a gente via e sabia. Né? Quando via e sabia, porque na maioria das vezes, infelizmente, as famílias se sentiam constrangidas, sentiam vergonha da condição da pessoa, do que ela era, e aí isso foi muito escondido, tanto que até hoje a gente vai entender, mas cadê os autistas adultos, os idosos? Cadê? Estão escondidos, até porque não tem lugar para frequentar. A nossa cidade, assim como 99% das cidades do Brasil, não tem lugar para autistas adultos, para pessoas com deficiências adultas. Eu vou interromper você um pouquinho para a gente ir numa outra fase da sua vida. Aí você conviveu com isso, enfim, começou a ter conhecimento, e a lidar e não esconder a irmã, a família, né? Sim. E você se tornou delegada. Como é que veio esse sentido de profissão? O que te levou? Porque depois uma coisa vai acabar voltando para a política, né? Mas eu acho que você, até então, você não pensava em política, e talvez nem levar isso como bandeira. E nem na polícia. Nem pensava nem na polícia. Bom, mas você não pensava em levar isso que eu digo, a condição da sua irmã, como uma bandeira, como uma coisa a ser notada. E aí você se tornou delegada porque é uma baita profissão, você tem segurança, como é que surgiu isso?
Eu nunca sonhei em fazer parte da polícia, nunca tive o sonho de ser delegada. Para mim isso era uma realidade distante, eu nem sabia o que delegado fazia. O meu sonho era ser fonoaudióloga ou terapeuta ocupacional. Por quê? A gente passava muitas dificuldades com a minha irmã, ela não tinha acesso a tratamentos, e quando eu descobri duas profissionais aqui da cidade de Itapetininga, inclusive, era a Beth e a Marilda Isso. Foram as duas primeiras. Amiga, do lado. Elas foram as duas primeiras profissionais que atenderam a Alice. E elas não eram qualificadas no autismo, mas elas toparam em atender a Alice. E graças a elas, a minha irmã teve desenvolvimento da vida diária, das habilidades, de uma certa autonomia dentro de casa, e que ela não tinha. Então ela aprendeu a ir ao banheiro, ela desfraldou, ela aprendeu a pegar as coisas, a fazer pequenas escolhas dentro da casa, que se ela não tivesse acesso às duas profissionais, talvez ela não tivesse desenvolvido isso. Seria mais fechada, então. Com certeza. E aí eu pensei, como irmã, que eu sendo uma fono ou uma TO, eu ia ajudar outras pessoas como a minha irmã. Sim. Então eu seria útil, outras pessoas não sofreriam o que a gente sofreu. Perfeito. E aí eu prestei vestibular para isso. Eu passei para a segunda fase da faculdade pública na época, da USP, para acho que TO ou fono, não me lembro. E aí eu fiquei na lista de espera, não passei, fiquei na lista de espera. E aí eu não queria fazer cursinho para vestibular. E eu falei pro meu pai, ai pai, eu não quero fazer cursinho e tal. Ele falou, então, a gente não tem dinheiro para você estudar fora, uma faculdade particular e fora. Então, presta faculdade aqui para FKB. Por que você não faz direito? Acabou de abrir as inscrições. Aí eu falei, tá, né? Eu não queria fazer cursinho. Você é advogada. Sim. Minha primeira profissão foi advogada. Legal. E aí eu prestei vestibular na FKB, passei em segundo lugar. Uau. E eu não tinha esse preparo assim. Eu falei, quer saber? Vou fazer. E se eu não gostar do curso, aí eu tranco e aí eu vou fazer cursinho, porque eu tenho que passar na faculdade pública, porque a gente não tem dinheiro para estudar fora. E aí eu passei na FKB e no primeiro ano da faculdade, eu me encontrei. Eu falei, era isso que eu queria. Dá para fazer justiça para pessoas como minha irmã, e nem era envolvida na causa animal ainda. Falei, dá para fazer justiça, dá para lutar por algo que eu acredito sem ser da saúde. Porque eu pensei que eu tinha que ser da saúde para atingir pessoas como a minha irmã ou qualquer outro tipo de deficiência. E aí eu comecei a entender que eu não precisava fazer isso, que eu podia fazer de outra forma. Então eu tive aula com o promotor de justiça na época, o Dr. Miguel Tassinari, que foi minha verdadeira inspiração na faculdade. Daqui, agora ele está em São Paulo. E aí eu falei, gente, eu posso ser do sistema de justiça. Eu não sabia que era ser polícia. Aí eu me formei, passei na OAB, comecei a advogar. Legal. E aí eu não sabia. O que você fazia? Qual que era a sua... Aí que vai, porque no último ano de faculdade, no penúltimo ano, eu entrei para proteção animal. Eu resgatei uma gata que... Como assim entrou para proteção animal? Entrei e conheci o que era proteção animal. Até então, eu nunca tinha tido bichos resgatados, eu não sabia que bichos morriam por maus tratos, por violência, por doença no meio da rua. Nessas épocas você estava com 20 e poucos anos? Estava com 20 anos. Estava com 20 anos, 19, 20 anos. E aí eu resgatei meu primeiro gato, minha primeira gata, que está viva até hoje, tem 17 anos. E aí eu resgatei duas gatinhas, na verdade, por responsabilidade do meu pai. Não foi nem responsabilidade minha. Ele me ligou na época e falou, Júlia, venha na corretora, tem uma gata que deu cria no telhado aqui e os gatinhos vão morrer porque ela não tá voltando. Falei, pai, mas o que eu vou fazer com gato? Eu nunca tive gato, o que eu vou fazer? Eu já dirigia na época, tudo. Aí fui até a corretora e ele me entregou uma caixa com filhotinhos de gato. Tinham 2, desse tamanho assim, bem pequenininho. Aí eu tava indo levar pro veterinário e um dos filhotes morreu no meio do caminho. Aí aquilo foi assim um trauma na minha vida. Como assim eu não consegui salvar um gato? Pensei comigo, mas era no caminho do veterinário. Aí eu falei, cheguei tarde demais. Aí eu fiquei com a sensação de eu cheguei tarde demais. Podia ter ido mais rápido, podia ter feito diferente. Falei, vou fazer de tudo para que sobrou sobreviver. E ela sobreviveu, tanto que tá viva até hoje na minha casa com 17 anos. Qual o nome dela? Tita. E aí, a partir daí, virou uma chave na minha cabeça. Já tinha virado da minha irmã, da luta pelos vulneráveis, pelos que são excluídos, esquecidos, escondidos. E eu já tinha passado várias coisas da minha família,
de não aceitação, de preconceito, de exclusão mesmo, por ignorância do ser humano. E aí a segunda chave foi da causa animal, que foi lá quando eu tinha 19 anos. E aí eu comecei daí parece que o meu olho na cidade era para isso. Eu andava na rua, achava bicho sarnento, achava bicho esquelético, aí bicho atropelado. E aí, desde então, Cris, eu perdi as contas de quanta dívida eu fiz em veterinário que meus pais pagaram, porque eu não trabalhava. Que depois que eu comecei a trabalhar como advogada, eu comecei a advogar para a causa animal, eu comecei a advogar para ONGs de proteção animal, inclusive uma em Osasco, que eu entrei com uma ação judicial, uma ação civil pública, contra o rodeio de Osasco na época, que tinha indícios de maus tratos e muita coisa. E aí eu consegui minha primeira liminar, consegui, né, suspender a prova, só que eu não sabia cobrar. Eu precisava me sustentar. E aí eu não conseguia cobrar, porque eu falei, como que eu vou cobrar da ONG que está fazendo campanha para ração e não sei o quê, e eu vou cobrar? Aí eu falei, eu não sirvo para ser advogada, porque eu não sei cobrar das pessoas. Não sei pôr valor para... E aí quero ajudar, então eu estava pagando para trabalhar. Eu falei, eu preciso prestar concurso. Aí que eu comecei a prestar concurso e passei para investigadora de polícia. Então eu fui investigadora de polícia civil por quase 4 anos. Aqui em São Paulo. Fiquei em Tatuí e depois eu fui para Itapetininga. E aí, a hora que eu me tornei investigadora de polícia, eu conheci a polícia do Brasil. Aí eu comecei a conviver com policiais, comecei a ver outra realidade que também não era a minha realidade. Eu não tinha esse ponto de vista. Eu não sabia como era ser polícia, como era tratar o povo. E polícia militar. Sim. E a polícia civil, que é a polícia que investiga, é a polícia que vai agir depois do crime, é a polícia que vai prender e manter preso através do trabalho da investigação. E aí eu comecei a entender, e por dificuldades dentro da instituição, da forma como alguns superiores, na época delegados e delegadas, tratavam os subalternos, né, os policiais investigadores, escrivães, comecei a entender que eu também era capaz de ser delegado. Por que não? Eu era investigadora, eu consegui minha independência financeira, eu daí consegui, né, ter minha autonomia, mas por que eu, que já era advogada, que tinha formação jurídica, por que eu não poderia ser delegada também? Por que eu não poderia ocupar algum cargo de gestão, de poder dentro da instituição? Aquilo ali não era só para homens, não era só para pessoas mais velhas. E aí eu comecei a estudar muito. Aí eu estudei 3 anos sem parar, sem folga, sem férias, todas as férias que eu tinha como investigadora eu tirei para estudar. Então eu acordava, estudava, eu ia trabalhar, no almoço eu estudava, eu saía do trabalho, eu estudava depois do trabalho. Final de semana eu estudava. E nas horas vagas resgatava bicho. E nas horas vagas eu resgatava bicho. Eu já tinha muitos animais naquela época, muitos animais. E aí eu não sabia como que dava para eu agir como policial protegendo os animais, porque eu era só uma investigadora, eu não podia decidir, eu não podia escolher o que eu poderia fazer. E aí eu me esforcei muito para ser delegada, para ter um mínimo de autonomia e para eu poder fazer mais a diferença dentro da instituição. Porque aí a gente começa a aprender que a instituição da Polícia Civil não é só um lugar que prende bandido. A instituição da Polícia Civil é um lugar que se faz justiça. E aí eu achei o meu lugar, porque eu tenho um senso de justiça e eu quero ajudar a fazer a justiça. E para todo mundo. Eu não escolho para quem eu vou fazer. E você se tornou delegada em que ano? Em 2019. Eu passei na Polícia Civil de Minas Gerais, fui para Minas, porque eu precisava assumir o cargo, e aí eu passei no concurso de lá, pedi exoneração daqui de investigadora. Fiquei lá 9 meses. Trabalhei lá em várias cidades do sul de Minas, e aí passei para São Paulo, pedi exoneração lá e voltei a assumir. E eu só voltei por causa da minha irmã. Assumiu aonde? Em São Paulo, primeiro, na cidade de São Paulo. Fiz academia de polícia lá. E aí depois eu vim para São Miguel Arcanjo, que foi a minha primeira cidade como delegada de polícia. Isso foi em 2021. Agora? Então. 2021. Aí você de lá veio para cá? Isso. Entrou você... Não, aí eu fiquei em São Miguel Arcanjo, Angatuba, Alambari, Delegacia da Mulher, Plantão Policial, Setor de Proteção Animal.
E agora você está em Sorocaba como? Também. Como Como delegada assistente, lá da seccional, e também no setor de proteção animal da cidade de Sorocaba, lá da Polícia Civil de Sorocaba. Olha, que legal. Sabe o que eu estava pensando aqui? Você falando, a gente, na vida, a gente não precisa ser uma coisa só, né? Você, às vezes, demora anos para você se descobrir. Isso. E, na verdade, eu acho que a vida é muito curta para tudo que a gente pode ser. Eu penso muito nisso. Sim. E eu nunca fui aquela pessoa que, eu sou economista formada, mas já fiz um monte de coisa. Porque cabe na gente. Eu admiro muito, profundamente, o meu marido, por exemplo, admiro pessoas assim, que são felizes fazendo a vida inteira, exercendo uma profissão só. Eu admiro. Mas isso não está em mim. De outras amigas que a vida inteira foram a mesma coisa. Ai, Cris, eu só gosto disso. Beleza. Mas não é só assim. Cris, aonde só isso, entendeu? É muito fantástico. Cris, aonde me colocarem, eu vou trabalhar. Aonde me colocarem? Querem me colocar pro plantão, eu vou trabalhar. Me colocaram na delegacia da mulher, eu vou trabalhar. Me colocaram na cidade de Alambaris. Quando eu subi São Miguel Arcanjo, a delegacia parecia uma caverna abandonada. Parede mofada, sem viatura, tudo estragado. Um lugar totalmente descuidado. E que você tem que gerir as pessoas lá. Sim, quer dizer, na cadeia. Essa é a principal função do delegado. A principal função do delegado não é prender os outros. A principal função é fazer funcionar uma delegacia. Quem são todo mundo esquece. Quem são os subordinados do delegado? Investigador de polícia, escrivão de polícia, agente policial, carcereiro. E, na maioria das vezes, são homens, né? Na maioria, sim. E aí, não que eu acho que eles vão tratar mal, mas é um negócio diferente, né? Não é que, vou ter que obedecê-la. Não, é também isso. É também? É também isso. Eu passei por tudo isso. Eu fui questionada inúmeras vezes nas ordens que eu dava. Eu fui questionada por que eu estava organizando a delegacia. Eu fui questionada por que eu estava falando assim. Por que eu estava instaurando inquérito. Por que eu estava prendendo. Eu fui questionada pelos próprios policiais que trabalhavam comigo. Que eu nunca vi esse tipo de questionamento com delegados. Homens. Tá. Então eu fui questionada. Eu tive que provar que eu trabalhava mais. Que eu ficava mais. Muitas vezes eu era a última a sair da delegacia. Então, assim, eu sempre tive que provar que eu trabalhava mais, que eu era competente, que eu podia decidir sim. E isso é em toda a profissão, porque eu passei por isso também. Então, você sabe disso. E judia muito, né? Judia muito. Não importa a profissão, você tem que provar o quanto competente você é. Mas porque a gente é mulher. Porque os homens, eles não têm que provar, assim, em inúmeras circunstâncias. Deixa eu te falar uma coisa, não sei se é impressão minha, mas tem mulher também que faz isso com a gente. Tem. Né? Porque o machismo estrutural faz parte da nossa sociedade. Eu não sei se é porque nós somos competitivas. Não. Eu não sei se é porque a gente tem uma cultura que, para manter o patriarcado, para manter os homens no poder, sem a gente conseguir alcançar os mesmos lugares, foi ensinado às mulheres, desde crianças, a serem rivais e não serem parceiras. Aí eu vou dar um exemplo. Sempre comparavam, por exemplo, a prima. Mas a sua prima se comporta. Mas a sua irmã é mais boazinha. Mas a sua colega é melhor. Por que fazem isso? Isso desde criança. A gente é ensinada assim. Desde criança a gente é ensinada a ser melhor que a outra, não que o outro, o coleguinha, o menino. E isso tá na nossa casa, na nossa escola. Eu tinha pensado dessa forma. Sempre assim. A gente é ensinado desse jeito. Pode lembrar. Eu sempre achei que fosse inveja. Não, isso também faz parte da natureza do ser humano. Isso aí tá em todo lugar. Mas a gente, culturalmente, foi ensinada a ser rival e não ser parceiras. Não elevar a outra. E isso a gente vê em todos os lugares também. E na polícia não é diferente. Cris, imagina se realmente nós mulheres conseguíssemos ser tão parceiras como os homens. Imagina onde a gente estaria. Vocês já imaginaram? Que lugares a gente teria alcançado? Você acha que se realmente a gente soubesse entender o nosso potencial e a nossa capacidade de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, de gerenciar um lugar, de organizar, de deixar limpo e funcionando, vocês já imaginam como estaria a política? Como estariam as empresas, as polícias? Um exemplo disso são as escolas. O lugar que mais tem mulher
e que mais é diferente na questão de organização, higiene, funcionamento, é uma escola com uma diretora muito boa. Mas por que a maioria das escolas tem mulheres dirigindo? Porque a função de professora traz esse aspecto de cuidado, de que tem que zelar pelo outro, de que é responsável pelo outro ser humano. E quem é? É a mulher. Mas aí também, bom, mas isso já, a gente já vai, eu não vou entrar nessa seara, porque também, assim, há homens também professores e que também exercem essa coisa. Eu acho que talvez devêssemos, enquanto sociedade, sermos mais parceiros de um modo geral. Com certeza. Não, e tirar essa... tirar a sobrecarga da mulher de que ela tem que cuidar, ela tem que educar, se der errado a criação do filho, a culpa é dela. Porque se a gente dividisse as responsabilidades, aí tava tudo certo. Só que a gente fala, o pai ajuda. Não, mas ele me ajuda todos os dias. Eu pergunto, hoje eu dou palestras nas escolas para os adolescentes, e eu pergunto, quem aqui é ensinado a lavar a louça e arrumar a cama? Então, estamos em 2026. Uma minoria. Uma minoria de meninos. É uma minoria de meninos. Mas todas as meninas levantam a mão. Todas têm que lavar a louça, todas têm que lavar o banheiro, todas têm que ajudar na casa. Mas os meninos ainda não são ensinados, alguns, mas muitos levantam. Eu falo, nossa, que educação que você está tendo diferente. E aí eles, não, dona, eu aprendo sim, minha mãe faz. Eu falei, nossa, parabéns para sua mãe, tá criando filhos diferentes. Eu vou em empresas e pergunto para todos os funcionários que estão ouvindo as palestras. Falo, quem aqui educa os filhos igual? A menina e o menino. Quem aqui ensina a filha e o filho a lavar louça? Aí até os homens levantam a mão, ah, não, eu faço. Mas ainda é uma minoria, porque é uma questão cultural. Eu não estou aqui apontando o dedo que tem culpados. Não, o sistema é assim, Cris. É. E aí a gente está tentando furar essa bolha. Mas também, eu fico pensando o seguinte, nós somos capazes de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Se nos tirarem, eu fico pensando, se me tirarem tudo que eu sei fazer, porque eu fazer uma coisinha só... Mas não vão, porque eles exigem que a gente seja mas assim. Você vai querer fazer uma coisinha só? Não, mas não, porque a gente tem que ter a liberdade de escolha. A gente tem que ter a liberdade de fazer o que a gente quer. Eu acho bacana. Na verdade, você vai me achar que eu penso diferente, mas eu acho bacana. Talvez pela personalidade. Isso que a gente acabou de falar. Fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e não ser diagnosticada como... Como é que chama aquela coisa? TDAH? TDAH, porque você faz uma coisa ao mesmo tempo. Não. E é uma forma, na verdade, não é que a gente faz, é uma forma de falar que a gente faz algumas coisas que você acabou de falar. Organizar um estúdio, lavar o banheiro, lavar a louça, passar roupa. O TDAH ele tem um prejuízo na vida pelo déficit de atenção e pela questão da neurodivergência. O TDAH ele vai ter um prejuízo efetivo no dia a dia dele. Não é como você que arruma tudo, deixa tudo arrumado e faz e consegue... Não, o TDAH ele começou a fazer isso, ele parou, deixou na metade, aí ele não consegue se ater e ele vai... Isso traz prejuízo para a vida dele. Isso traz um prejuízo, não é só uma falta de atenção, foi sem querer, não. Ele tem prejuízos, ele tem déficit, ele sofre com aquilo. Ok, já falamos da criança, da menina, e a mulher namoradeira? Quer dizer, tô brincando, eu não sei. Como no meio disso tudo você namorava, arrumava paquera, olha, paquera é velho, né? Como você fazia os encontros, como é que você arrumava tempo? Como é que isso se ajusta? Você namora um advogado? Você namora um policial? Eu namoro um policial civil faz 2 anos. 2 anos e... alguns. Mas a minha vida, eu nunca tive esse sonho de casar, ter filhos, constituir família. Eu sempre quis muito a minha liberdade, a minha individualidade, assim, de conseguir fazer aquilo que eu tinha vontade. Então eu não fiquei presa a algumas tradições, de que a vida tem que ser assim, até porque minha mãe e meu pai nunca nos enquadraram nisso. Minha mãe e meu pai sempre falaram, eu crio filhas para o mundo. Obviamente que a Alice não teve essa possibilidade pela condição dela. Mas dentro das próprias condições e limitações que ela tem, a minha mãe também e meu pai dão a liberdade e individualidade dela. Então tem coisa que ela não vai forçar só porque ela é deficiente intelectual grave e não consegue ter uma independência. Ela também tem a personalidade dela. Ela não é um ser inanimado. Então, os meus pais sempre nos educaram dessa forma. Então, a minha irmã hoje, a Luísa, mora nos Estados Unidos há 10 anos.
Ela trabalhou no banco, foi estagiária, fez isso, juntou dinheiro para conseguir fazer isso sozinha. Não foi meu pai e minha mãe que bancaram, a gente nunca teve essas possibilidades. Então, tudo que a gente conseguiu fazer foi graças à educação que eles deram, mas não graças ao dinheiro, porque isso a gente nunca teve. Então, sempre foi com muito esforço, estudando, porque isso eles realmente Na verdade, se forneceram. você tem dinheiro e não se esforça, não adianta ter dinheiro. Também, Não é? também. E isso posto, gente, vamos falar um pouco agora como que aí isso foi 2020, 2021 e tá? E aí como é que você começou, viu, eu posso juntar tudo isso e a partir de, em algum momento você teve, puxa, um insight, ou tiveram, ou alguém ajudou, por que, Júlia, você não vai, enfim, como é que Cris, surgiu a política aí? Eu nunca pensei em entrar para política. Eu nunca imaginei que tudo que eu fazia já era política. Eu nunca imaginei que a luta pela minha irmã, por pessoas como ela, desde adolescente, que era uma forma de política. Eu nunca imaginei que resgatar bicho, fazer campanha de adoção, mostrar a situação dos animais, da desigualdade, que era política. Eu não sabia, eu não tinha essa inteligência. Mesmo sendo advogada, mesmo sendo uma pessoa bem informada. Até porque ninguém quer ser considerado político no Brasil. Não é uma questão de orgulho, não é uma questão de honra. Porque as pessoas e a política no Brasil é considerada uma coisa suja, é considerada uma coisa, essa aí entrou pra política. Você acaba sendo... Eu tive essa dificuldade depois que eu entrei pra política. Eu era convidada para inúmeras palestras, foi um trabalho voluntariado que eu fiz muitos anos e faço, mas quando eu entrei, nitidamente, muitas pessoas deixaram de me chamar. Embora eu tivesse acabado de assumir um cargo público na política. Mas eu nunca pensei em entrar para a política, eu não sabia que o que eu fazia eram questões políticas, que eu questionava o sistema imposto, eu questionava a estrutura do município em relação aos flagrantes de maus tratos que eu fazia, e não tinha um secretário que atendia a polícia, não tinha um veterinário, não tinha uma estrutura. Eu questionava a estrutura do município porque a minha irmã não podia ficar na PAI depois de 30 anos, tanto que a gente entrou com uma ação judicial contra o município, mesmo eu sendo vereadora. Porque eu não sabia antes que isso era política. Mas aí, por conta das dificuldades, por conta da falta de estrutura, por conta da falta de acesso e de pessoas que decidissem também atuar nessas áreas, eu comecei a entender que a política era também um lugar. Por que não? Porque eu só ia ficar reclamando, xingando que todo mundo é ladrão, que todo mundo faz rachadinha, que ninguém faz nada de útil. O que eu faria? O que eu poderia fazer que estava ao meu alcance, óbvio. Aí começou ONGs de proteção animal, especialmente uma aqui de Itapetininga, que começou a me procurar porque via que eu já trabalhava, via que eu fazia, via que eu não me contentava em ser apenas delegada, que eu era protetora, que eu questionava o sistema, que eu ajudava, orientava, que eu não só prendia, eu orientava as ONGs, eu orientava como elas tinham que fazer o BO, eu orientava que tinha que ter o laudo, que tinha que ter foto, que tinha que ter vídeo. Eu fazia palestra sobre isso, eu fazia palestra sobre autismo. E aí tive dificuldades dentro da Polícia Civil. Fui para a corregedoria porque pedi melhorias para a Delegacia da Mulher, sem saber que aquilo eu poderia ser penalizada porque eu estava pedindo melhoria para a delegacia que eu trabalhava. Eu tive um boletim de ocorrência registrado contra mim por crítica ao governo, por crítica ao Estado, porque eu pedi melhoria para a Delegacia da Mulher. E eu não pedi melhoria xingando ninguém, nada. Eu só pontuei que a Delegacia da Mulher tinha que ser tratada como verdadeiramente uma delegacia especializada. Sim. Mas ela não é tratada ainda como tal. E aí, embora tenham várias políticas para isso e tudo mais... Esses dias eu fui num evento público e eu fiz esse questionamento. Ainda bem que você não é policial civil, aí você não vai pra corregedoria pra calarem você. E aí, nitidamente, eu senti que gerou um pouco de desconforto como que uma delegacia da mulher não pode receber a mulher e tal. E é isso mesmo, né? E aí todas essas dificuldades que eu falei, juntando com o convite dos protetores de animais, da ONG de proteção animal, eu aceitei, porque eu falei, primeiro eu resisti, primeiro eu falei, não tem nada a ver. Inclusive foi a Fernanda Nelly da UIPA que falou, não, você tem que fazer. Eu falei, não, por que não vai você?
Falei, vai você já tá nisso, você já trabalha com isso. Ah, não, eu gosto de ficar nos bastidores, não sei o quê. Porque é difícil também a gente dar cara a tapa. É difícil a gente renunciar à nossa liberdade, à nossa privacidade, ao nosso sossego, ao nosso conforto mínimo, para você só virar vidraça. E aí, só que como realmente cada um tem, né, as suas escolhas, e eu percebi que não ia ter um nome da proteção animal, não tinha nenhum representante, nem da proteção animal, nem da pessoa com deficiência, porque o Edson Brum já não ia ser mais candidato. Aí eu falei, então, já que eu tô aqui, já que eu não posso nem pedir melhoria para a delegacia da mulher, então por que não? Sim. Porque eu já tinha chegado no meu limite, sim, até como delegada. Sim. Eu já estava numa especializada, eu já fazia palestras, eu já dava entrevistas, eu já tinha grandes investigações. O que mais eu poderia fazer? Então aí eu aceitei entrar para a política. E aí eu pensei que eu já tinha um estágio grande sendo polícia no Brasil. E eu pensei que a política seria algo que ainda estaria assim, seria não tão desconfortável. Mas aí eu entendi que a política é pior que a polícia. Aí eu entendi que a política é mais difícil, é mais indigesta e é mais difícil para a mulher ainda. Eu pensei que como delegada eu tinha passado algumas coisas, mas como política eu passo por coisas piores. Hoje, como vereadora, você acha que como ser humano e mulher, né, tudo junto, misturado, você acredita que numa eventualidade Bom, estou adiantando o assunto. Você acha que como vereadora, até esse momento, você conseguiu, de fato, fazer alguma diferença ou você ainda sente muita resistência? Eu pergunto porque eu capto esse tipo de desconforto em relação a você em alguns aspectos como vereadora. Você consegue captar esse tipo de coisa? Como que você lida com isso? Como é que você lida com isso? Com certeza. Cris, obviamente eu não consegui fazer tudo que eu gostaria de transformação social. Até por isso que eu tô indo para outra etapa da minha vida política. Porque realmente, como vereadora, a gente tem muitas limitações. Tudo que eu me dispus na minha campanha como vereadora, eu estou fazendo. O problema é eu fazer e ter o resultado. Porque eu fazer tudo aquilo que eu me propus, eu estou fazendo. O resultado, muitos eu não alcancei. Mas não foi por falta de trabalho meu, de falta de exercício intelectual e de relacionamento político. Não foi. Foi por questões de dificuldades do próprio sistema que a gente tem relacionado à execução dos serviços públicos. Uma coisa que eu percebo como cidadã é que, às vezes, vocês políticos não conseguem passar para nós exatamente o que é para a gente entender. Estava conversando com a vereadora, eu falei, mas questionei algo lá e eu falei, vocês não se comunicam direito. Como não, Cris? A gente se comunica. Mas como que a gente não entende o que vocês falam? Parece que há uma dicotomia entre o que vocês falam e o que a gente recebe aqui. E eu fico pensando, mas será que é o receptor? Então, na verdade, como é que é? Na verdade, a gente desaprendeu a dialogar. Porque parece que algumas pessoas só escutam aquilo que elas querem e aí elas também só buscam de uma fonte. Mas como se a gente realmente quer mudar isso, a gente tem que ter pluralidade das informações. A gente tem que ter acesso a outros tipos de canais, a outros tipos de opiniões. Porque se eu só ficar assistindo o mesmo canal, eu só vou ter uma fonte de informação. Então, como assim eu quero entender o que está acontecendo no mundo se eu só assisto aquele canal? Se eu só ouço aquela rádio? Você só vai ter aquela opinião. Só vai ter aquela opinião, obviamente, porque a gente está falando de coisas subjetivas. Mas nós vivemos num país em que se você tenta se diversificar, já dizem que não, mas você não pode, como você vai? Você não pode ter uma opinião tão difícil, é uma cultura grande, mas aí abarca todo mundo. Sim, eu acho assim que a questão... Só que é saudável sobre alguns aspectos. Sim, entendeu? Mas eu acho que a comunicação da política com a população, primeiro, a gente tem que lembrar que todo mundo que está na Câmara dos Vereadores é cidadão tal qual quem não é político. Exato. Então, ali não existe nenhum extraterrestre. Ali foi posto lá. Foi posto lá por pessoas que convivem na sociedade. Sim.
Então, não é porque você se tornou vereador que você se tornou uma pessoa diferenciada. Não. Todo mundo que está lá está com os mesmos preconceitos, com as mesmas limitações, com as mesmas ideias, com o mesmo histórico de vida. A diferença é que a gente vai ter uma voz amplificada e um poder de decisão maior, obviamente. Mas eu sou uma pessoa tal qual você que não é vereadora. Então, óbvio que eu levo as minhas convicções, óbvio que eu levo o meu modo de vida para lá, assim como todo mundo. Só que a grande dificuldade da comunicação, primeiro, que a velha política realmente não se comunicava com a população. A velha política não tinha transparência no seu serviço. A velha política não quer que o povo entenda aquilo que a política tem que fazer. Porque não é interessante ter uma população instruída, ter um trabalho político transparente, ter uma prestação de contas reiterada, porque, obviamente, o político vai ser mais cobrado. Então, a velha política não quer que você saiba. A velha política não quer dialogar. A velha política só quer mostrar aquilo que ele quer que você enxergue para você ficar contente e não ficar questionando. Na pessoa de novo. Exatamente. Daqui 4 anos. Aí, a nova política, e que é o que eu tento mostrar, inclusive através das minhas redes sociais, é um serviço mais transparente. E é óbvio que eu recebo mais crítica. É óbvio que questionam mais o meu trabalho. Porque nunca Itapetininga teve uma política com uma rede social tão ativa, com uma rede social tão transparente, mostrando as falas da Câmara, porque ninguém assiste TV Câmara. Mas eu coloco as falas que eu tenho na Câmara muitas vezes lá no meu Instagram. Nunca ninguém ficou entrando no site da Câmara Municipal saber qual requerimento, qual indicação o seu vereador fez. Mas eu coloco no meu Instagram o que eu fiz, qual o projeto de lei, como foi a votação. Então isso, obviamente, traz um ônus e um bônus. Ao mesmo tempo que mais pessoas enxergam o meu trabalho na política, mais pessoas vão criticar o meu trabalho. Mas uma coisa, isso tudo que você falou é verdade. Mas o que passa para nós, de um modo geral, é que vocês são avessos, vocês, políticos, sejam novos ou sejam antigos, vocês são muito avessos a críticas. E eu fico muito chateada quando diz assim, mas as pessoas não sabem. Não sabem votar. Mas por que elas não sabem votar? Viu? Eu não sou avessa à crítica. Não, estou falando de modo geral, porque a impressão que dá é que a gente não pode criticar. Sim. Não pode... Eu não sou avessa à crítica desde que seja feita de forma educada e respeitosa. A partir do momento que essa crítica se torna crime de difamação, de injúria, obviamente isso não é crítica mais. Não, claro. Então tudo tem um limite. A nossa liberdade de expressão tem limites. Porque a gente também tem o nosso direito à privacidade, nosso direito à imagem. Então eu acho assim que é saudável criticar e eu também critico. Obviamente eu critico. Porque se não houver esse desgaste, no bom sentido, é sempre a mesma opinião. Aí você volta nisso que a gente acabou de falar no início desse tema. Mas assim, basta você entender a resistência da comunicação política quando a gente vê que a maioria das câmaras municipais não tem o seu trabalho público, não desenvolve. Porque assim, a gente está na era das redes sociais. Então não tem como mais o trabalho político ficar longe das plataformas de Instagram, Facebook, mas isso causa um problema, porque deixa o trabalho mais transparente, instrui mais a população do que o seu vereador, o seu deputado, em quem você votou está fazendo ou não está fazendo. Eu me lembro e aí isso causa uma avalanche de desinformação. Eu me lembro que em 2025 eu passei o ano inteirinho colocando coisas de vocês, que vocês falavam lá. Várias pessoas me falaram, depois de algum tempo, a Cris, eu acompanho pelo o que você coloca, eu não tenho saco para ir lá. Sim. E eu percebi que falta isso de vocês, isso que você acabou de falar. Eu não sei de que forma, cada um tem que desenvolver o seu jeito. Eu acho assim, falta da população cobrar essa transparência, falta da população o interesse em saber o que o político que ele votou está fazendo, e que não votou também, óbvio, e falta da política, dos políticos, a transparência, a prestação de contas, a mostrar a realidade. Então, eu acho que tem uma falta dos dois lados. Dos dois lados. Dos dois lados mesmo. Acho que tem que começar por uma boa educação, e na educação, na minha modesta opinião, teria que ensinar ao jovem, a criticar e a menina,
o que é política, você tem que ter a importância. Os novos a gente tem que fazer isso, mas a gente tem que tratar também já dos adultos formais. Não tem como. Não tem como. E aí, isso tudo, você foi convidada pelo seu resultado na eleição de 2024, pelo mandatário do PSD no país, a ser pré-candidata a deputada estadual. Como que você acha que vai levar isso para lá, se por um acaso você for eleita? Como que você vai transformar isso? Porque o que você percebe aqui, obviamente, tem que ir lá também, na Lesp. Porque são essa cultura de tudo que a gente falou, ela é marcada no Brasil inteiro, porque o novo mistura com o velho, etc. e tal. Sim. Como é que você vai levar essas mesmas pautas? Sim. E não são poucas, né? Porque embora basicamente sejam duas, e tem a terceira da mulher e tal, mas basicamente são duas pautas gigantes, que vai demorar 300 anos para você conseguir um básico, o mínimo necessário. Como que você, adentrado à política, vai levar essa... Cris, vai lidar com isso? Se a gente não começa, a gente nunca vai alcançar o nosso objetivo. Sim. Então eu nunca vou poder esperar o momento ideal, o momento que, nossa, tiver tudo certo. Até porque nunca vai estar tudo certo. A gente está em constância dinâmica, em constância mudança. E eu vi nesse convite a oportunidade de eu alcançar coisas maiores, no sentido de ver o meu trabalho, ver as pautas que eu defendo, ter mais resultados. Então, se eu não aceitasse, obviamente, eu continuaria me limitando cada vez mais. Então, por que não aceitar essa oportunidade de ter mais recurso, se eleita deputada estadual, ter mais possibilidade de dar continuidade ao meu trabalho da vereança, porque o trabalho não vai parar. Não. O trabalho vai ter uma continuidade, vai ser amplificado, porque aí eu não vou ver a causa da segurança pública, da melhoria nas delegacias, do melhor investimento, eu não vou ver só a causa animal de Itapetinga. Eu vou alcançar toda a nossa região, vou ter essa possibilidade. Ainda que o executivo não queira fazer aquilo que o deputado quer, ele tem mais recurso para implementar certas coisas. Que nós, como vereadores, temos muito mais limitações. Só uma questão da gente ir para o fim do nosso bate-papo. Meu Deus, fugiu a questão. Eu ia falar sobre justamente essa questão do debate entre os poderes, né? Uhum. E como isso tudo vai mudar na nossa vida, mas de uma certa forma você já falou. A gente acho que já está há quanto tempo, Celso? Estamos a 50 minutos. Olha, estamos lá porque mais ou menos uma hora e pouquinho de bate-papo. Eu acho que para a gente finalizar, Júlia... lembrei. Como você pode dizer, por exemplo, assim, o que você, Júlia, tem que desenvolver melhor? Para você conseguir agregar, não só... você agregar um universo maior, de pessoas, de gente que lute com você. Cris, eu estou tentando desenvolver cada vez mais a minha escuta ativa, principalmente para eu entender melhor a pluralidade de opiniões e saber no que eu posso ser útil. Então eu estou desenvolvendo mais exatamente isso, a escuta diferenciada, as críticas, como eu posso transformar aquilo em uma coisa boa para mim. Então eu acho que eu estou trabalhando e venho aprendendo isso, inclusive através da vereança, a escutar mais e muitas vezes falar menos. Eu tenho que escutar mais e falar menos, talvez, mas nunca deixando de agir, obviamente. Só que a gente não necessariamente precisa ter embate de tudo, mas também a gente não pode se silenciar em coisas importantes. Então eu estou ouvindo mais. Eu estou mais tentando desenvolver mais a minha capacidade de me atentar assim ao ambiente, porque realmente é uma estrutura muito difícil da gente conseguir ter a leitura, sabe? Então eu preciso desenvolver essa escuta ativa melhor. Perfeito.
Só para a gente finalizar, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz, mas eu sempre tive vontade de fazer. Sabe Ai, aquele você negócio, teste, aquele negócio cobaia. de ping-pong? Ai, meu Toma lá Deus. da cá, mas é bem bobinho. Uhum. Só para dar uma desanuviada. Time de futebol. Palmeiras. Oh, olha aqui. Meu pai palmeirense. A cor de sua preferência. Verde. Uma minha já não é, mas ó, bacana. O que mais, assim? Você fica muito bem de verde, você tá de verde. Seu livro de cabeceira, caso você tenha. O Médico Jesus. O Médico Jesus. O Médico Jesus, do José Carlos de Luca. É um livro muito, muito interessante, que serve não só de cura de período de saúde, de doença, mas de cura espiritual mesmo, das nossas aflições mentais. Ele foca a religiosidade como a gente conhece ou não uma religião específica, mas com palavras de edificação mesmo. Legal. É o livro de cabeceira e para finalizar, porque eu não fiz nenhuma, não, foi só cor, tá? Uma qualidade sua. Eu sou resistente. E um defeito? Olha. É difícil, né? Deve ter um monte, ou não tem nenhum. Não, lógico que tem. Eu tô tentando achar uma palavra. Eu sou, às vezes, intolerante a certas coisas. Sou, às vezes, intolerante a certas Por coisas. fim, agora já acabamos o bate-boca, o Bate-papo, ping-pong. ping-pong. Eu vou pedir para você falar, caso você tenha informar as suas redes sociais. Eu quero que você passe uma mensagem para o jovem. Eu gosto muito de falar com o jovem. Enfim, passar uma mensagem para Itapê e basicamente isso. Vamos encerrar a nossa conversa e fale lá. Eu gostaria de agradecer a Cris pela oportunidade de estar aqui no seu ponto de vista, de passar também como eu sou, além da política, além da delegacia, além de irmã da Alice. E eu gostaria primeiro de falar que na vida a gente tem 2 caminhos a percorrer. E eu conversei isso com os alunos de 2 escolas lá em Guarulhos. A gente tem o caminho fácil e o caminho certo. Então eu espero que eu sempre opte pelo caminho certo, que é o que eu venho fazendo na minha vida desde que meus pais me deram a oportunidade de estudo, de lutar pelos mais indefesos, pelos vulneráveis. E eu espero que vocês também enxerguem isso através do meu trabalho, tendo a possibilidade de transformar minimamente a sociedade em que a gente vive. E isso não é utopia, é possível a gente fazer. Quando a gente tem princípios, quando a gente tem caráter e quando a gente tem boa vontade em fazer aquilo que a gente acredita. Então eu acredito muito na possibilidade de fazer justiça, eu acredito muito que a gente pode ser diferente, que a gente não precisa se igualar, ainda que todo mundo faça o errado, a gente não precisa fazer o errado. E o certo é certo, ainda que ninguém faça. Então, eu sou muito clara nos meus objetivos, nos meus propósitos, eu deixo isso muito transparente, eu acho que isso também pode, depois soar como um defeito muitas vezes, porque as pessoas nitidamente sabem quando eu não estou confortável, quando eu não concordo, e às vezes na política a gente tem que saber disfarçar isso melhor. Tem que saber a arte de engolir sapo, né? Exatamente. Então, eu deixo esse recado que o certo é o certo, ainda que ninguém faça. E o errado é o errado, ainda que todo mundo faça. E que a gente tenha a possibilidade de ser diferente, de fazer a diferença na vida das pessoas, de impactar positivamente através do nosso trabalho. Então, eu honro muito isso, a responsabilidade social dos cargos que eu hoje estou presente. E quem quiser acompanhar meu trabalho, saber também um pouco, obviamente, da minha atuação política, mas da minha vida, das batalhas que a gente enfrenta, porque todo mundo tem batalhas a serem enfrentadas. Meu Instagram é Delegada Júlia Nunes. Estou também à disposição no meu WhatsApp eleitoral, no meu gabinete eleitoral, que é uma das ferramentas que eu falei que eu ia colocar como candidata a vereadora, e eu coloquei, que é o gabinete eleitoral, que é o 99848 15 99848 7713.
Obviamente, a gente recebe inúmeras mensagens, a gente tenta responder todas, demora às vezes um Mas pouco. tem um horário, né? Isso, É isso. como se fosse realmente um atendimento. Um escritório um mesmo. escritório, vai até às 6 da tarde. Então, é isso. Eu agradeço a oportunidade. Eu espero que cada vez mais a gente tenha acesso a mais espaços para a gente também mudar a figura do político no nosso país. E começa pela nossa cidade, pela nossa região. E eu espero trazer a possibilidade da nova política, da política que é transparente, que olha causas humanas e as causas dos animais também, como uma possibilidade de realmente de um instrumento de transformação. Eu agradeço a sua presença também. Vamos ter mais entrevistas. Eu espero que a gente tenha conseguido passar para você um pouco mais do que exatamente da Júlia. Porque, no fim das contas, é a Júlia pessoa, é a Júlia mulher que está lá na Câmara e que, se Deus permitir, ela estará lá na nossa Alesp. Muito obrigada, Júlia. Eu que agradeço. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou.